levando nosso pensamento ao Cristo, Mestre, Mensageiro Divino, para que nós possamos entrar em harmonia, vibrando com o objetivo comum de estudarmos, de estarmos bem, de sermos mais amigos do que nunca, no propósito da mensagem do Cristo. Que o Espírito da Dona Ivone possa, de onde estiver, emanar um pouco da sua sabedoria, nos dando segurança, nos dando confiança, para que nós possamos estar mais do que nunca dentro do seu trabalho e estando em uma vibração necessária de compreensão. Que os Espíritos amigos nos iluminem, nos encaminhem para a estrada do bem, mostrando a nós o que melhor fazer. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Maria de Nazaré. Que nós nos sintamos iluminados, de bom humor e de boa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, bom dia. Tudo bom? Então, vamos continuar o nosso estudo. Hoje, 5 de novembro. 5 de novembro de 2014, continuando o nosso livro Devassando o Invisível com a Dona Ivone do Amaral Pereira, o primeiro capítulo. Nós paramos a semana passada, naquela passagem no qual ela falava do reverendo Vale Owen, reverendo George Vale Owen, sobre o livro dele, A Vida Além do Véu. Sempre lembrando para vocês que esse capítulo é todo dedicado às construções espirituais e à habilidade dos espíritos de lidarem com esse fluido na sua vivência no mundo espiritual. E aqui eu volto no parágrafo acima para poder entrar no contexto e vamos lá. Um livro ainda mais antigo do que as obras de Bolzano, A Vida Além do Véu, obtido também mediunicamente pelo pastor protestante reverendo G. Vale Owen, tornou-se célebre no assunto, pois que o espírito da genitora do próprio médium narra ao filho, em comunicações periódicas, as mesmas construções fluídicas do mundo espiritual, isto é, jardins, estradas pitorescas, habitações, cidades, etc. Semelhante médium é certamente insuspeito, visto que, como protestante, seriam bem outras as ideias que alimentaria quanto à vida espiritual. Tais comunicações, em sua maioria, datam do ano de 1913. Convém deliciarmos ainda as nossas almas com alguns pequenos trechos de tão interessante livro. Esse livro, A Vida Além do Véu, vários livros principais dele dentro de um livro só, pelo que eu entendi. Ela diz que ele é um reverendo protestante, porque ele, na verdade, é anglicano. A igreja anglicana surgiu num período da reforma religiosa, vocês lembram aquela história da reforma religiosa? Surgiu Lutero, o calvinismo, e aquele período ali foi quando Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, porque ele queria casar ou queria divorciar para casar de novo, a Igreja não permitiu. Foi o pretexto que ele teve para romper com a Igreja Católica e surgiu a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana tem todo o perfil católico, mas é protestante, dita protestante, assim entendo a referência dela, porque foi um período dos protestos, o período da reforma religiosa. Né? Apesar que a igreja anglicana tem todos os sacramentos, né, da Igreja Católica. Então, é um pouco de misto o pensamento. Tem todos os sacramentos da Igreja Católica, teve uma introduçãozinha do calvinismo, do luteranismo, né, com o passar do tempo. Então, ele tem um misto de seu pensamento. O interessante desse reverendo, a título de curiosidade, porque quando nós fazemos citações de personagens, é interessante que a gente saiba quem são essas pessoas. Ele foi desenvolvendo a mediunidade, a mãe dele morreu em 1909.
Em 1913 começou o despertar da sua mediunidade. Sabe quantos anos ele tinha? 41 anos. Numa idade madura. Na verdade, ou provavelmente, deveria ser um período mais ostensivo da mediunidade. E nós falávamos do amadurecimento a semana passada, vocês lembram? Aos 41 anos de idade foi. É que ele começa a ter, assim, provavelmente muito ostensiva a mediunidade, ao ponto dele mesmo notar, certo? E foi através das comunicações da própria mãe. E é onde começa toda a sua vida, né? Ele continua na igreja anglicana. E aí, depois de muito, é que ele se converte ao espiritismo. E aí ele começa a viajar pregando espiritismo, deixa a própria igreja, porque já não dava para conceber, né? É interessante, até porque nós conhecemos mediunidade o povo desde o início, né, Cal? Você vê como é relativa essa coisa? A gente conhece a mediunidade falada na juventude, quem começou quando era criança, quem percebia coisa da criança. E ele começou na idade madura, não vai ser o único, a exceção. Pela lógica, provavelmente na idade madura, deve ter tido um despertar, né, mais profundo dos seus sentidos, para que ele começasse a sua trajetória por ali, naquele período, naquele ano. E aí vamos falar das citações do livro, tá? Pode agora fazer-me o favor de descrever sua casa, paisagens, etc? Se perguntam a ela. Pergunta o reverendo Vale Owen ao espírito da sua mãe. E este responde: é a terra aperfeiçoada. Certo, o que chamais quarta dimensão, até certo ponto existe aqui, mas não podemos descrevê-la claramente. Estamos em 1913, tá, gente? Nós temos montes, rios, belas florestas e muitas casas. Tudo foi preparado pelos que nos precederam. Trabalhamos atualmente por nossa vez, construindo e regulando tudo para os que, ainda durante algum tempo, têm que continuar a sua luta na terra. Quando eles vierem, encontrarão tudo pronto e preparado para recebê-los. Ela estava provavelmente numa construção de uma cidade ainda em crescimento. Olha que interessante. Em 1913, na Inglaterra. 1913 na Inglaterra, um país muito, como é que eu posso dizer, tradicionalista, ligado à monarquia, né? A igreja anglicana, o chefe da igreja é o rei, onde existe os sangues azuis, né? Ainda existe. E imagine as casas como eram. Então as construções não vão ser coerentes ao seu povo, ao seu jeito de ser. Então ela descreve que estava naquela atividade ali de desenvolvimento de uma cidade, né, de um ambiente. Olha, trabalhamos atualmente por nossa vez, construindo e regulando tudo para os que, ainda durante algum tempo, têm que continuar sua luta na terra. Quando eles vierem, encontrarão tudo pronto e preparado para recebê-los. Então ela estava naquela atividade ali. O tecido e a cor do nosso vestuário tomam a sua qualidade do estado espiritual e do caráter de quem o usa. Então, se a Maria gosta do seu batom marrom e o seu vestidinho rodado, ela vai se apresentar assim, ela gosta de estar assim. Se quem gosta de estar com sua calça jeans e sua camisetinha, vai estar com sua... É de lógica isso, né? Via de regra, há grupos, instituições que têm tipo fardas, etc., como existe em alguns livros. Mas ela está descrevendo aqui o ambiente em que ela vive. Reflexo do mundo onde ela está. Diana, você gostou, né? O nosso ambiente é parte de nós mesmos. E a luz é um importante componente do nosso ambiente. Entretanto, é de poderosa aplicação debaixo de certas condições, como poderemos ver naqueles salões. Não teriam de ser demolidas as edificações para aproveitar-se depois do material em nova construção. Seria ele aproveitado
com o prédio em pé. O tempo não tem ação de espécie alguma sobre as nossas edificações. Elas não se desfazem nem se arruinam. Sua durabilidade depende apenas da vontade dos donos, e enquanto eles quiserem, o edifício ficará de pé, podendo ser alterado ou modificado consoante seus desejos. É uma conversa, é um discurso impactante nas mentes das pessoas em 1913, e ela até agora não falou em tecnologias. Ela está falando de quê? De descrição normal, né? Casa, as casas se mantêm sem destruição do tempo, não precisa de manutenção porque não vai ter desgaste no tempo. Para utilizar aquela matéria não precisa abater a casa para depois utilizá-la, não é assim? Não tem destruição. Os efeitos da natureza provavelmente existem, porque lembra o Lísias explicando para o André Luiz, falava o quê? O mesmo sol que ilumina a crosta terrestre é o mesmo sol que ilumina o nosso lar. Vocês lembram disso? Porque é na mesma esfera, né? Então nós estamos sujeitos. Agora vai saber como é que se regula isso, né? E uma bênção, provavelmente, né, Diana? Aquela chuvinha gostosa. Vai saber como é a determinação disso aí. Então ela fala do tecido, da cor do vestuário, fala das casas e mais adiante. Porque essas esferas são espirituais e não materiais, para justificar o porquê que as casas não têm que ser demolidas. E o livro todo assim prossegue em revelações belas e simples, lógicas e edificantes, o que confirma o noticiário de muitos médiuns que também chegam a verificar tais realidades no mundo invisível durante seus desdobramentos em espírito. Mas não é só. Um livro encantador, No Limiar do Etéreo, publicado em 1931, da autoria do ilustre Dr. J. Arthur Findler. Eu estou pronunciando meu inglês assim, pode ser que alguém que saiba falar inglês ouça e ria, mas tudo bem, né? Vai da indulgência de vocês para me perdoarem, porque não é que me lembro tanto bem das coisas. Cal, você gosta, né, Cal? Esse livro aqui desse senhor Arthur e o reverendo são ambos ingleses. Curiosamente, são ambos ingleses. Os ingleses, no 1900, na Europa, eram os que se dedicavam muito ao estudo do psiquismo. Certo? Quem lembra do William Crookes? Eles estudavam muito o psiquismo nesse início, suposando na Itália, mas tem outros personagens. Inglês, famoso Conan Doyle, sim, mas o personagem é o Conan Doyle. Sherlock Holmes, Cristo Santo, de Sherlock Holmes. Ele é o criador de Sherlock Holmes. Então ele tinha uma vertente do espiritismo, mas assim, o espiritismo inglês seria muito estudo científico. E ficou essa veia de estudo muito científico na Europa, inclusive aqui na própria Itália, alguns perfis assim dos psiquistas, para fugir daquele perfil, aquele ranço religioso da própria Igreja Católica. Então, como eles tinham rejeito àquele perfil religioso, ficou muito forçado o psiquismo histórico-científico. Nas academias eles forçavam muito isso, até para que as ideias fossem mais aceitas pelos homens de mente da época, certo? Então vamos aqui. Pesquisador dos fenômenos espíritas, dito Inglaterra, que tantos excelentes investigadores do psiquismo concedeu ao mundo, conta no capítulo 10, Noites de Instrução, o diálogo mantido durante uma sessão íntima com o célebre médium Sloan, com um espírito que lhe respondia através do fenômeno da voz direta e do qual destacamos os seguintes trechos. Quem lembra o que é o fenômeno da voz direta? O fenômeno da voz direta não é como a psicofonia que nós conhecemos no espiritismo, não é? Nas sessões mediúnicas. Mas o fenômeno da voz direta seria os espíritos falando diretamente no ar, vamos dizer assim, audível.
É diferente do médium auditivo, aquele que ouve, ele ouve o espírito falando. É diferente. O espírito fala no ar, ou seja, ele precisa do ar para emitir o seu som, como nós precisamos da nossa voz, não é, para ser ouvida. E ele se fazia ouvir, então ele se comunicava através de voz direta. O fenômeno da voz direta é descrito assim, não diz os detalhes, Andréa. Por exemplo, o André Luiz conta que o fenômeno da voz direta, em um dos seus livros, eles precisavam formar uma corda vocal, por exemplo, uma garganta com cordas vocais para poder fazer aquele fenômeno ali. Não sei que livro é, também não me lembro qual foi o livro que André Luiz tratou desse assunto. Poderá dizer-me algo com relação ao vosso mundo? Todos os que estão no mesmo plano podem, como já disse, ver e tocar as mesmas coisas. Se olhamos para um campo, é o campo que todos vemos. Cada coisa é a mesma para o que se acham nas mesmas condições de desenvolvimento mental. Não é um sonho. Tudo é real para nós outros. Podemos sentar-nos juntos e gozar da companhia uns dos outros, precisamente como fazeis na terra. Temos livros e podemos lê-los. Temos as mesmas sensações que vós. Podemos dar longos passeios por uma região, encontrar um amigo a quem não víamos desde muito tempo. Das flores e dos campos aspiramos os aromas, como vós aí. Apanhamos flores, como fazeis. Tudo é tangível, porém num grau mais alto de beleza de que tudo na terra. Assemelha-se a vossa vegetação? De certo modo, mas é muito mais linda. Olha que legal. Então ela tá dizendo assim, é tudo igual. Como eu aqui, por exemplo, nesse momento estou vendo a tela do computador e quem chegasse aqui também veria o computador, veria a mesa, veria tudo, para eles é a mesma coisa. Ora, isso pode criar uma confusão. Vamos esclarecer uma coisinha, viu? Já leio vocês. Pode criar uma confusão com o mundo interno que o indivíduo pode viver. Ora, vamos tentar entender assim. Dentro de um manicômio, pessoas com suas doenças mentais, certo? Eles estão vivendo num conjunto comum, não estão? Numa clínica, vão fazer as mesmas atividades relativamente falando, vão dormir nas mesmas camas, nos mesmos dormitórios, etc. Só que eles não vivem o mundo interno deles. Eles podem estar vivendo o mundo interno, ou seja, é aquilo que a gente diz que o inferno começa dentro de você, o paraíso começa dentro de você, pelas próprias construções das pessoas. Na pessoa que tem um problema de doença, não é uma coisa assim mais patológica, ao ponto dela se isolar do mundo externo para vivenciar seu mundo interno, ou seja, ela pode viver um mundo, criar uma tela de seu mundo, ou viver uma realidade do passado. São cenas que passam dentro da sua própria consciência, tá certo? Aí cada um vive o seu mundo pessoal. Mas do comum, você tem uma vida social. Então, quando nós falamos, mas o céu está dentro de você, não tem nada externo. Tem sim. Tem sim, só que você pode ter uma interiorização em você e viver o seu mundo pessoal. Então, você vai ver espíritos, por exemplo, os espíritos suicidas, né? Vamos pegar os espíritos suicidas aqui como lembrança da Dona Ivone. Os espíritos suicidas, como foi a Dona Ivone, tratou muito de espíritos suicidas e fala muito deles. Os espíritos podem, como está no Memória Suicida, encontrarem num posto comum, que seria o Vale dos Suicidas, não era assim? Eles não viviam num posto comum, com todas aquelas descrições tristes, infelizmente? Só que eles também não viviam os infernos interiores? E quais eram esses infernos interiores? Eram justamente a consciência do que eles tinham feito. Então, eles reviviam, repassavam tudo aquilo por dentro. Então, o motivo das mortes, aquela repetição eterna daquele momento da morte, né? Nunca parava o tempo todo quem se jogou no despenhadeiro, quem se atirou, quem se enforcou. Eles não viviam aquilo internamente, então eles viviam os infernos deles interiormente.
Porque o inferno de um talvez não fosse o inferno de outro para sofrer a outro. Então aí que tá a diferença desse contexto, tá? Mas o mundo em si, onde ele se encontrava, era um mundo comum, onde se encontravam fisicamente falando, o perispírito deles estavam ali, num ponto em comum. Então ficou claro isso aí, né, nesse contexto aí, para criar diferenciação. A seria para a gente as construções derivadas das próprias escolhas e suas consequências. Sim, internamente falando, né? Mas externamente falando, eles viviam um ambiente comum. A Diana disse ali para nós: se você ouvir bom dia e não tiver ninguém, é esse fenômeno? O fenômeno da voz direta, tá, gente? Que a Diana tá falando. É o que me parece, porque vocês já ouviram as pessoas chamarem seu nome e você ouvir literalmente com o ouvidinho? Aí fica assim, né? Você deduzir. Será que eu ouvi espiritualmente? Será que eu ouvi materialmente? Aí eu não sei afirmar. Mas muita coisa dessa deve ser. A voz direta. Eu considero, quem é que tá me chamando? Você ouve direto isso, né? Você chamando. Ainda sai perguntando quem me chamou, é mesmo. Sai atrás de quem foi o dono. Ou você ouviu, a Diana tá dizendo pra nós ali, bom dia. Bom dia, você tá ouvindo como você tá me ouvindo aqui? Então, fenômeno de voz direta. A Diana disse ali pra gente, alguém me deu bom dia, virei um pouco espinho. Ah, arrepiou. Entendi. Se arrepiou todinho, pois é. Você pode ter ouvido, aí vai, né? Você pode ter ouvido como fenômeno de voz direta, você pode ter ouvido pelo perispírito, uma percepção extracorpórea. Ele não pode precisar exatamente o que é, porque o fenômeno não aconteceu conosco, né? Vamos na dedução. Na verdade, esses fenômenos a gente tem que ter a clareza de deduzir. Assim, assadas, possivelmente. Tem que ter um olho cético para as coisas, sabe? De fazer distinção. O bom do espírito é isso, a nossa lógica, porque primeiro a gente vê bater um objeto. Aí o espírita dá um suspiro, vai dar uma olhadinha, controlar para ver se tem uma porta aberta, para ver se não tem nada, você vai eliminar todas as possibilidades materiais, aí você se convence, entendi. Eu já ouvi claramente, e aí a gente não sabe realmente, viu, Diana, se no caso você tá só ou eu tava só. Quando aconteceu comigo, eu tava só. Então, não sei se foi eu que ouvi, mediunicamente falando, ou foi o fenômeno de voz direta. Na verdade, o fenômeno de voz direta escutam todos, né? A gente tem que ver isso. A gente também tem que analisar assim. Se escutam todos, todo mundo ouviu o fenômeno de voz direta, né? Bem óbvio. Se não, fica a dúvida. O fenômeno de voz direta ou mediunidade? Eu já ouvi assim na minha orelha fazer... Dei-lhe um pulo da cadeira. 9 horas da manhã, eu bem ali estudando o livro dos Espíritos. Consegui 30 minutos de paz da vida doméstica. Ouço um ran-ran dentro da minha orelha. Eu dei-lhe um pulo da cadeira. Um pulo. Falei, engraçadinho. Era assim, tá um pouco as persianas fechadas. Saí abrindo as persianas. Pois eu vou abrir tudo para entrar luz, que é para queimar seu ectoplasma. E você deixar de graça pro meu lado. Aí abri todas as persianas e entrou a luz do sol. Eu sei que prestar atenção ou não, viu, senhor? Eu tomei um susto que a pessoa, se é cardíaca, tem uma coisa. Não se faz esse tipo de coisa nos cristãos, gente. O que é isso? Mais pelo susto, porque se fosse qualquer pessoa, a gente tomaria susto, né? Do mesmo jeito. Se fosse um filho, ou que chegasse atrás de você e fizesse um ran-ran desse jeito, a gente ia tomar um pulo do mesmo jeito. Só que aí, muito evangelicamente, você abre as persianas, entra sol, queima ectoplasma e tudo. Às vezes eu brinco muito com meus amigos, tá, gente? Quando vocês estiverem tomando um susto, alguma coisa, faz nada não, liga a luz, abre a persiana, tudo, o nego aqui se planta na hora, já que o ectoplasma é fotossensível. Assim, né? No normal. Aí passa medo, né? Passa tudo. Ai, meu Deus, para descontrair, né, gente? Então ela pergunta se a vegetação é a mesma, ela diz que de um certo modo, mas muito mais linda. Como são as vossas casas? São quais as queremos?
As vossas aí são primeiro concebidas em mente, depois do que se junta a matéria física para construí-las de acordo com como imaginastes. Aqui temos o poder de moldar a substância etérea, conforme pensamos. Assim também, as nossas casas são produtos das nossas mentes. Pensamos e construímos. É uma questão de vibração do pensamento, e enquanto mantivermos essas vibrações, conservaremos o objeto que durante todo esse tempo é objetivo para os nossos sentidos. Falo objetivo porque os nossos sentidos, não é a visão, não é o tato, não é a visão, tato, audição, e a pessoa pega, ouve, tem contato com ela, é totalmente tangível. Então é uma coisa objetiva. Tá aqui, existe. Não é subjetivo. Tão explicativo esse 10º capítulo de No Limiar do Etéreo que temos pesar de não ser possível transcrever mais alguns trechos para as nossas páginas, os quais acreditamos edificariam os leitores, se nos tornassem conhecidos. Também os livros recebidos pela médium Zilda Gama, ditados pelo espírito de Victor Hugo, num total de 5 boas obras, referem os mesmos noticiários, não obstante o fazerem muito discretamente, destacando-se dentre todos um que já se tornou célebre porque ditado em Esperanto pela FEB, tradução do professor Porto Carreiro Neto, e correndo o mundo inteiro na sombra e na luz. Vocês conhecem a médium, a dona Zilda Gama? Nós falamos da dona Ivone, mas a dona Zilda Gama, também médium brasileira, escreveu esses livros pelo espírito Victor Hugo, tá? Livros bons também. E seria interessante, não é? De vez em quando a gente falar de personagens históricos do espiritismo no Brasil, para que nós possamos nos familiarizar com o movimento espírita desde então, porque às vezes nós citamos pessoas e fala quem é. Eu acho sempre importante sabermos de quem estamos falando. Então, Dona Zilda Gama era uma médium, era professora, por sinal, e escreveu esses cinco livros como médium, mãe de família, criou seus filhos, certo? É caso diferente da Dona Ivone, que não casou e teve o tempo dedicado próprio para a doutrina espírita e para a mediunidade. Não relataremos aqui, por muito conhecidas dos leitores, as obras ditadas pela entidade desencarnada André Luiz, e tampouco Memórias de um Suicida, onde o assunto é pormenorizado com as maiores franquezas. Fica ao leitor o cuidado de estudar, portanto, as obras básicas, em geral, e as comunicações isoladas, mesmo as provenientes de entidades sofredoras, com atenção e amor, meditando e refletindo sobre tudo, sem espírito de prevenção, porque nas suas entrelinhas e nos seus detalhes encontrará referências positivas sobre o interessante assunto. E vale ainda declarar que não deveremos julgar sejam tais revelações e realidades existentes em outros planetas. Não. Os termos dos espíritos são categóricos. Trata-se de esferas fluídicas do mundo invisível. A Dona Ivone vai falando exatamente de todos os livros, das provas do mundo espiritual. Eu agora estou falando aqui, vocês são 17 hoje no total. Quem de vocês, eu quero uma resposta sincera, para que eu possa também trabalhar sobre isso. Quem de vocês aqui, vou precisar que vocês levantem a mão para eu poder ver, viu? Quem de vocês aqui já tiveram alguma dúvida em algum momento sobre esse tipo de revelação dos espíritos? Qualquer um que seja, tipo assim, isso aqui, eu acho isso aqui fantasia, será que é assim mesmo? Alguns de vocês já tiveram essa dúvida? A Lidiana disse pra gente às vezes. Enquanto o pessoal vai respondendo, você pode escrever para mim que coisa você achava que era esquisito, Lidiana? Por favor. Quem mais? Só a Lidiana?
tudo aquilo que vocês leram, que vocês veem como colocação sobre o mundo espiritual, para vocês sempre foi real aquilo ali, ou ficaram com dúvidas alguma vez? André diz pra gente: acredito que, como nasci já na doutrina, para mim me parecia tudo natural e normal. Mas sempre me fascinava, diz André pra gente. Quem mais? Ninguém mais. Então todo mundo aqui convicto do mundo espiritual? Das descrições, das casas, dos verdes, das águas, das organizações políticas, sociopolíticas. Em algumas coisas, sim. Que parecia, né? Pois é. Em homogeneidade aqui entre nós, você vê que vocês já são convictos mais. Então, eu sei que tratar desse tema aqui no livro, às vezes pode ser um pouco pesado. Não é tipo assim, é chover no molhado. Porque é um pessoal, lógico que nós somos mais, né? Aqui hoje estamos a 17, mas tem outras pessoas, são pessoas que são mais ou menos, é como se chovesse no molhado, mas isso são detalhes importantes. São detalhes importantes, a Lidiana disse ali pra gente. Algumas coisas parecia, mas a cada dia isto muda, tudo acontece lá para depois vir aqui. É por isso que ela se dedica, viu, Lidiana? Porque tem facções que não faz parte do nosso grupo aqui, por exemplo. Mas existem facções da doutrina espírita que combatem fervorosamente isso aí. Alguns que combatem a Dona Ivone, por exemplo, por ela ter aquele perfil bem doutrinário. A Dona Ivone era muito severa sobre o perfil doutrinário, sobre ideias filosóficas, espiritualistas, introduzidas no ambiente espírita, com outros pensamentos filosóficos que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Mas complementa? Não se precisaria de complementos. Algumas coisas interessantes? Sim. Mas se uma ideia filosófica nega a outra, já não está, é contra-doutrinário, já é incoerente. Mas existem facções que são combatentes disso, por isso que ela desenvolve esse tema no 1960, que era ainda o grupo Mundo Espírita, no movimento espírita brasileiro, era dividido, de uma parte que não aceitava isso aí. Então ela traz todo o conteúdo desse capítulo aqui e ela vai dizendo aqui bem claro: e vale ainda declarar que não deveríamos julgar sejam tais revelações realidades existentes em outros planetas, porque ela também pensava que fosse de outros planetas. E até hoje muitos pensam assim. Então a Dona Ivone imaginava que fosse em outro planeta, que ela ia fazer aquelas viagens, todas essas descrições fossem em outros planetas. Certo? Outros planetas. Ela diz não, um não bem bonitinho assim, ó, para quem não tem livro. Não. Os termos dos espíritos são categóricos, trata-se de esferas fluídicas do mundo invisível. Ao contrário, aos médios inclinados a acreditarem que aquelas descrições traduziriam a vida em diferentes planetas, os próprios espíritos instrutores advertiram, chamando-lhes a atenção para o fato de que não se tratava de planetas materiais, e sim do mundo espiritual, a verdadeira pátria do espírito. Nós precisamos dos mundos materiais para reencarnarmos, ou seja, contato direto na matéria. Mas a verdadeira pátria do espírito é o mundo espiritual. É a realidade da outra dimensão que não é a nossa. Com a nossa limitada dimensão em conexão com a matéria, ligada diretamente à vida material. Costumam alegar os contraditores que as obras ditadas mediunicamente, esses são os argumentos, tá? Contendo tais conceitos, seriam mistificações. Ela botou parêntese, o eterno recurso ou escudo de que se servem aqueles que se sentem contrariados, sempre que assuntos novos e, sobretudo, inéditos são apresentados. Fecha-se parêntese.
ou fantasias do cérebro de médiuns ignorantes, como se expressam alguns em oratórias entusiastas, ou seja, deviam fazer na época, e até hoje se faz porque eu já vi, palestras assim, muito entusiasmados, negando a realidade do mundo espiritual. Negando, criticando fervorosamente os espíritos, André Luiz e Ave Maria. Se André Luiz se materializasse no meio desse pessoal, ia tomar pedrada. De tão rigorosos que são. Então ela diz, mistificação. O termo aqui de mistificação com médium qual é? O médium mistificado é o médium que é enganado pelos espíritos, não é? O médium que é enganado por espíritos mentirosos. Então, por isso que as mistificações, espíritos mentirosos que enganam os médiuns. Até hoje, eu sei, são tão infantis. Aí aquela coisa, né? Quando a pessoa desencarnar, ela vê se é ou não é, né? Tem nada não. Tantos de nós vamos ver tantas coisas depois de desencarnar. Acontece a todos. Como se expressam alguns em oratórios entusiastas? Lembraremos, porém, que as obras de Leon Denis estão recheadas dessas informações. E Leon Denis, o grande continuador de Kardec, foi um filósofo, escritor grandemente inspirado pelas forças superiores do alto, e não um ignorante. Que Ernesto Bolzano afirmou cientificamente a mesma coisa após suas admiráveis análises, e Bolzano era um sábio, dos quais ilustres psiquistas do século XX, que o reverendo Vale Owen, obtendo do espírito de sua veneranda mãe as mesmas revelações, não poderiam ser um médium ignorante, cujo cérebro criasse extravagâncias, porque, como pastor protestante inglês, teria curso brilhante de algum seminário e nem seria espírita. Que o senhor Arthur Findlay era um cérebro vigilante, por sinal, era um escritor muito sério, né? Escreveu vários livros de economia, era um homem que tinha uma outra mentalidade, que não podia ser um fascinado, sabe, naquela crença. Era uma pessoa com os pés no chão, um estudioso sério. Eminente idôneo perquiridor do psiquismo experimental, escritor e intelectual de renome, não podendo, portanto, ser taxado de ignorante. Quesil da Gama, cujas obras encontramos as mesmas revelações conquanto mais discretas, é uma professora assaz culta e não um médium ignorante. Que Francisco Cândido Xavier não é douto, mas tem dado a públicos livros de valor incontestável que honraria a memória de muitos doutos. Se estes pudessem escrever coisas semelhantes, e os dois espíritos, Emmanuel e André Luiz, que a esse médium ditam as obras, têm dado testemunhos de muita lucidez e sabedoria, abordando teses variadas, sempre analisadas por pessoas cultas e muito capazes, para serem taxados de mistificadores, e que os próprios livros de Allan Kardec, oferecendo a farta base para todas essas revelações noticiários, conforme citamos linhas atrás, jamais foram considerados frutos de mistificações. Então ela está contra-argumentando sobre os argumentos de quem nega a realidade do mundo espiritual como revelação. De outro modo, se o médium que ama a doutrina espírita e por ela se sacrifica, sem outro interesse senão de servi-la, que a tudo no mundo renuncia, a fim de conservar sua independência, para melhor se dedicar aos deveres que ela impõe, até mesmo as mais santas aspirações do coração, se o médium que moralmente se renova para Deus através das mais duras provações e humilhações diárias, sofrendo ataques de adversários até no seio da própria doutrina e padecendo, não raro, perseguições e vitupérios dentro do próprio lar. Aí me lembra a fala do Cristo, eu vim trazer
ou a espada e não a paz. Eu vim trazer a divisão. Então, se o médium responde a todas essas colocações, ele é uma pessoa esforçada, ele renuncia a si mesmo. Ele vive a mediunidade santamente, ele não vende a sua mediunidade. Ele, consequentemente, lutando contra as suas más inclinações, porque como todo cristão, né, gente? Como todos nós, vai combatendo em si mesmo todos os dias, como diz Kardec, para ser um bom espírita. E nesse combatimento, nesse lidar consigo mesmo, ele não estaria caminhando para o bem? Ele não estaria bem assistido espiritualmente? E a providência divina? Será que nós estaríamos a Deus dará? Em outro caso, os espíritos que trabalhavam com eles dão, através dos seus conteúdos lá, provas de seriedade. Conteúdos sobre a realidade do mundo espiritual. Pois que cada espírito dá o seu colorido às suas revelações, e o próprio médium também dá o seu colorido, aí é diferente. Questões filosóficas, determinadas ideias, nós temos, logicamente, que passar pelo crivo da nossa razão e termos como base a doutrina espírita. A codificação em si e a vivência dela mesma com a revista espírita. A gente lê a revista de moda, a gente pode ler a revista espírita, que tem muito caso super interessante. Noticiários profundos para que nós possamos crescer. Então, se um espírito diz uma determinada coisa e lá na doutrina espírita tem outra, aí você aqui, peraí, deixa eu ver. A doutrina espírita, 5 livros, né, que crescem em si, começando pelo livro dos espíritos, livro dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, e lá vai. E é um livro que vai crescendo e vai completando entre eles, não é? Através dos anos, até o último. E depois vem o Obras Póstumas, a vivência e os outros livros também. A Viagem Espírita, que era a vivência de Kardec como espírita viajando. Aquele pequenininho, como é o nome? Espiritismo para Principiantes. E tem um outro também que agora me fugiu o nome. São todos livros de base de estudo. Então, se o espírito diz uma coisa e lá que o crivo da espiritualidade, tantos espíritos, né, estão dizendo outra coisa, você já fica com o pé atrás. O que é o espiritismo? Isso mesmo, Diana. Obrigada. Se o próprio Emmanuel disse, olha, no dia que eu ficar contra Kardec, fico com Kardec. E eu já observei em algumas coisas de Emmanuel que realmente Emmanuel pende muito para uma coisa que a gente poderia ter uma ressalva, entende? Então, ele mesmo deu conselho, ficamos com Kardec. Mas quando a gente diz assim, ficamos com Kardec, não é a figura do codificador que merece todo o nosso respeito, mas é ao trabalho dos espíritos que está na codificação. A união do pensamento de vários espíritos que se revelaram, que se apresentaram em várias cidades, em vários países, em vários médiuns, com as mesmas conversas, entendem? Aí sim, você pode ter uma avaliação. Tem muito ou filósofo, ou espíritos que querem deduzir criações, aí lá na codificação tá espíritos que querem falar do início do espírito, da vida, de Deus, não é? Pode ficar com ressalva, porque os mistérios de Deus, tá, todo o livro da codificação tem essa colocação, os mistérios de Deus não é dado a saber o homem, então não pode saber através de um só, de dois, se já foi dito esse tipo de argumento. Os espíritos, está lá, os espíritos que nós temos que ficar atentos, são espíritos que ficam dando datas, que ficam fazendo previsões futuras de catástrofes, etc. São espíritos para a gente ter uma ressalva, tá lá. Então, se eu vou ler livros que me dizem datas, tragédias, previsão, tal período, pode ficar com o pé atrás. Leia, porque te deve instruir em tudo, não é? Mas saiba separar o joio do trigo. E é isso aí que a gente tem que pegar e ler
aprender a separar do judeu e ter uma base doutrinária. Por isso, base doutrinária. E aí os radicais exageram, fica parecendo que a gente fica de fanatismo com o codificador, mas não é. É o trabalho, a seriedade que é o trabalho da doutrina espírita, da codificação espírita, que nós temos que ter por base. Então, será que o filósofo tal, será que o espírito tal é 100% errado? Não. Não. Por que eu tenho que pegar e botar o livro de fulano na Inquisição? De jeito nenhum. Mas eu posso ver que fulano disse A, B, C, D, que não tá legal, eu vou passar o lápis em cima e isso aqui não dá. Isso aqui ou não dá, ou vou fazer como antivírus. Você sabe que o antivírus bota determinadas coisas em quarentena, né? Vai botar em quarentena. Deixa lá no cantinho. No futuro vou vir a saber disso, vou compreender talvez melhor isso. É a mente racional, então às vezes é melhor, não é? Rejeitar algumas verdades do que admitir uma mentira. Então todo o trabalho da Dona Ivone, ela é muito séria nisso aí, muito coerente nisso e muitas vezes pouco falada por causa desse perfil dela, esse perfil mais sério dela. Mas é bom para nós, porque reparem bem, nós estamos tutelando as nossas convicções para que a gente não seja enganado. Será que não já deu da gente ser enganado? Espíritos sérios não se ofendem por serem indagados. Pergunta 495, não pensem de nos cansar com as vossas perguntas. Olhem bem. Vamos perguntar, vamos dialogar com os nossos espíritos protetores, vamos perguntar, vamos colocar questões. Não tem nada demais. Agora, espíritos que ficam se escondendo, fingindo de ser aquilo que não são, aí eles ficam chateados. E como diz o próprio codificador, logo eles se revelam pela irritação. Eles ficam muito irritados e já se descobrem quem são, né? Então ela vai dizendo toda a característica do médium, se ama a doutrina espírita e tal. E aí ela vem mais pra frente aqui. Então ele diz assim, o médium também padecendo não raro perseguições dentro da sua própria casa. Pois é, não é? Perseguição na nossa casa, isso o médium, isso quem fala a doutrina espírita, que professa a doutrina espírita de coração, sofre perseguições, isso faz parte, viu gente? Não vim trazer a paz, mas a espada, é nesse sentido. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, e lá se vai, né? Isso é uma coisa que muitas vezes nós vamos ter que enfrentar no nosso meio social, na nossa vida. Então, por que nós vamos colocar em questão a seriedade das pessoas assim, né? Que nós sabemos. Aqui ela tá falando de Chico Xavier, ela tá falando da Dona Zilda Gama, ela tá falando do reverendo, ela tá falando dela mesma. Que são pessoas que nós sabemos as biografias deles e nós sabemos os sacrifícios, não foi? Como foi que eles viveram? Perseguidos. Tantos deles, tantos nomes, poderiam fazer seminários assim, das personalidades espíritas do movimento. Se um médium que morreu para si mesmo a fim de melhor ressurgir para Deus e tornar-se digno de se comunicar com os espíritos iluminados, no intuito de bem servir ao próxima causa, não obtiver do seu mestre Jesus e dos bons espíritos a quem procurou honrar, senão mistificações de tal vulto, será melhor a todos os adeptos do espiritismo fechar os códigos da doutrina e cuidar da vida nova. Olha, Dona Ivone. Tem lógica, gente. Vocês já pensaram Jesus permitir que esse mundo de gente engane outras pessoas sérias? Então, minha filha, vamos fechar a barraca e ir embora. Não tem sentido. Não tem sentido, é combater o bem? Tá fazendo o bem e o bem tá te combatendo? Tem sentido? Não tem. Dona Ivone, você vê que a postura dela é danada, viu? Atribuir as revelações sobre a realidade do mundo visível a mistificações de entidades inferiores é desconhecer que, presidindo ao movimento do Consolador neste mundo, como tão bem esclareceu Allan Kardec, há um espírito celeste a quem o Criador outorgou direitos sacrossantos sobre a terra, o qual não seria capaz de consentir, certamente, que essa humanidade, pela qual ele próprio se imolou em suplício numa cruz,
fosse tão grosseiramente iludida por tanta gente deste e do outro mundo, quando, afinal de contas, o Consolador em si mesmo é fruto tão só da mediunidade. Prosseguiremos, portanto, visto que o tema é profundo, prestando-se a desdobramentos. Olha, a própria doutrina espírita é fundada na mediunidade. E aí eu vou concluir o estudo de hoje o seguinte: vocês conseguem conceber uma doutrina espírita sem mediunidade? Vocês conseguem conceber uma doutrina espírita só visando só o lado religioso? Não. Vocês conseguem conceber uma doutrina espírita só filosofando? Não. Vocês conseguem também conceber uma doutrina espírita somente feita de mediunidade e nada mais? Também não. Então a doutrina espírita é vivenciada nessas suas três faces: filosófico, religioso, não é? Que é a moral. Esse religioso aqui é a moral, certo? E a mediunidade. A Andrea disse pra gente: acredito que este seja o diferencial. A Lidiane disse para nós: mediunidade é sensibilidade. A doutrina espírita foi construída sobre a mediunidade. E eu vejo argumentos de pessoas falando que não podem fazer mediúnica. Grupos espíritas que se rejeitam a fazer mediúnicas porque não devem, não são preparados, que eles têm que focar só do lado moral. Não tem sentido. Doutrina espírita sem falar com o espírito não tem sentido. Como também não teria sentido só falar com o espírito e não amar seu próximo. E não se esforçar para enxugar lágrimas, ou abraçar seu companheiro, ou perdoar sua sogra, ou perdoar o seu marido, ou aceitar o filho problema. Também não poderia ser aceito, não é? Porque a doutrina espírita é como se cada parte dela, desse aí, fosse um órgão necessário para o seu mantenimento. Então, a doutrina espírita sem o Cristo, impossível. Doutrina espírita sem espírito também não dá. Doutrina espírita sem entender o porquê da nossa existência, não dá. Então, a doutrina espírita é formada na mediunidade. Porque através da mediunidade foi que se chamou a atenção do codificador das pessoas. Não é revelação dos espíritos, o livro primeiro se chama Livro dos Espíritos. Não é livro de Allan Kardec. É livro dos espíritos e nem ao menos livro do espírito. Está no plural. Livro dos espíritos. 1019 perguntas variadas. O próximo livro é Manual do Evocador, Livro dos Médiuns, que hoje já não se fala Manual do Evocador, Ave Maria, o povo fala de evocação. Tem gente pregando Ave Maria nos púlpitos contra a evocação. Então a gente não está entendendo o que é evocação, então a gente não está lendo direito o Livro dos Médiuns. Ora, temos que estudar bem o Livro dos Médiuns para compreendermos o que ele quer dizer com isso, lógico. Nós temos que entender a seriedade disso. Nós temos que entender a moralidade que um médium, que um grupo, que um indivíduo tem que alcançar para praticar isso. Mas assim, quando nós evocamos o Cristo Jesus, não estamos fazendo evocação? Quando nós evocamos Maria de Nazaré, quando nós evocamos o espírito de Caibachuta, quando nós evocamos quais outros espíritos? A Dona Ivone? Quando nós falamos da Dona Ivone e eu na prece pedi assistência da Dona Ivone, eu estou evocando a Dona Ivone, é uma evocação, gente. Daí, ela se manifestar visivelmente, ou com voz direta, ou com psicografia, mecânica, intuitiva, ou por qualquer outro meio de comunicação mediúnica, aí tem uma outra distância bem grande. Mas eu posso me comunicar com os espíritos. Nós não precisamos, por exemplo, de intermediários. A gente deixou, por exemplo, as igrejas porque não precisávamos de intermediários. Não queríamos mais ter o padre, aquele que intermedia por Deus. Nós somos seres livres, pensadores livres.
Nós podemos chamar pelo nosso espírito protetor, nós podemos comungar com eles. Se eu consigo ouvir, que bom. Se eu consigo psicografar, que bom. Se eu não consigo, fico nas minhas intuições. Vou caminhar no bem, vou tomar as decisões melhores, vou estar sempre sendo intuída pelo bem. Mas não preciso do médium tal, do orador tal, do fulano de tal, para eu me aproximar de Deus. Não mais. Então a mediunidade em si é o foco da doutrina espírita. Os espíritos são espíritos de pessoas que perderam o seu corpo físico e eis aí tudo. Os médiuns do movimento espírita, o Chico Xavier, a Dona Ivone, a Dona Zilda Gama e outros são espíritos, são médiuns que provaram que eram pessoas sérias e que nós não vamos taxá-los de mistificados e mentirosos. Mesmo que pode ter acontecido com o outro, ser possível isso, pelo amor de Deus. Nós somos médios, eles são médios, são falíveis, né? É possível. Mas não que isso seja motivo da gente pregar contra os indivíduos. Eu já vi situações das pessoas pregarem contra essas pessoas aqui. E com uma veemência, com um ódio que eu fiquei passada. Eu me desreconheci no ambiente espírita. Graças a Deus, eu falo para espíritas nesse momento que vibram, que compreendem a linguagem dos nossos estudos, graças a Deus, né? E estamos em comunhão, em comum acordo até hoje. Que alguns pontos de vista possa ser que eu discorde em algumas coisas, vocês também, mas também faz parte, não é? Que nós não somos habitolados. Nós, como eu falei, somos espíritos pensantes e livres e devemos ter o nosso pensamento em liberdade. Então, é isso. Como disse a Dona Ivona, que é um assunto muito profundo, ela iria fazer desdobramentos sobre esse assunto, vamos encarar isso a semana que vem. Porque a partir daqui desse pedacinho, ela vai falar, por exemplo, em algum